Nossa equipe veio aqui à sede da Vigilância em Saúde de Arco Verde conversar com o diretor de vigilância aqui da cidade, o Isaac Salles, a respeito das ações que estão sendo desenvolvidas pela vigilância no combate ao coronavírus. Você pode ver que eu estou de máscara, a gente está a uma distância segura, o Isaac não está de máscara, mas essa distância é a distância recomendada pelos especialistas em saúde. O microfone que ele está é o microfone que está sendo devidamente esterilizado. Isaac, bom dia. Queria que você falasse para o nosso público a respeito das ações que estão sendo desenvolvidas aqui na cidade de Arco Verde com relação à orientação do público em geral. Bom dia. As recomendações de Arco Verde, a gente está seguindo todas as recomendações, tanto do Ministério como do Governo do Estado. Todas as recomendações de decretos, e decretos também municipais, né? Porque cada cidade tem sua particularidade. A gente está seguindo tudo aquilo que o decreto determina. A gente está tendo ainda o isolamento social, né? Então, tudo que foi determinado pelo governo e pela secretaria e pelo Ministério, a gente está fazendo. Uma das ações que a gente fez foi também tentar identificar, que foi um decreto da prefeita, todas as pessoas que estavam vindo de locais onde tem transmissão comunitária, e até quando estava tendo transmissão local, sempre pessoas que estavam vindo dessas cidades, a gente identificá-las e poder fazer uma visita, já orientando para tentar pedir para fazer o seu isolamento, sua quarentena na sua residência, e qualquer dúvida também ligar para a gente. E a gente ficou durante todo esse tempo, durante a quarentena, também ligando para essas pessoas e orientando. A população também ajudou muito nesse momento, onde muita gente, às vezes, chegava uma pessoa de fora, ou então algum parente, ou alguma pessoa na rua conhecida, e ligavam também para a gente orientando onde era, e a gente ia a esses locais e fazia a devida orientação, conforme preconizado. Isaac, infelizmente a gente está vendo que ainda tem muita gente na rua, né? Muita gente nas filas, principalmente nas agências bancárias, nas lotéricas. A gente vê também que foi feita a marcação nas calçadas para que as pessoas mantenham a distância segura. Como é que está sendo o recebimento da população na questão de orientação? Essa é uma parte que deixa a gente um pouco triste, tá? Porque a gente fez toda a marcação, a Cotrans ajudou, também fez a marcação de bancos e lotéricas. A Polícia Militar também vem ajudando muito a gente, que ela vai lá, ajuda, a gente coloca todo mundo no local com a distância segura, mas a gente vê que rapidamente as pessoas voltam para se aglomerar, tá? Mas, claro, você às vezes tem que pagar uma conta, você tem que sacar um dinheiro, vá fazer isso enquanto ainda a lotérica não está fechada, mas mantém pelo menos uma distância segura aí de 1,5 m, tá? Se puder até 2 metros pode fazer, mas pelo menos 1 metro, certo, de uma pessoa para outra, para poder ter uma certa segurança. Então é um apelo mesmo que a gente faz. Até porque até agora a gente não tem casos confirmados, a gente tem casos suspeitos, né? Alguns foram descartados, mas isso não impede de hoje para amanhã chegar um caso aqui. E esse caso já ter passado, assim, não é que chegue, pode ter alguém que já tenha também isso aí, esteja transmitindo, que esteja ali na fila com você. Tá? Pode ser uma pessoa assintomática também, não apresentando nenhum sintoma, mas está ali transmitindo. Então, o ideal é que você mantenha essa distância pelo menos de 1 metro, porque senão aí você não vai correr tanto risco como está nessa aglomeração, que está absurdo, é absurdo mesmo, que eu particularmente não consigo entender. Não. Com relação a essa aglomeração, as equipes da vigilância estão na rua orientando o pessoal? Exato. Tanto a vigilância está todos os dias na rua, orientando. Às vezes algum comércio quis abrir que não é permitido, alguns determinados comércios, como tem no decreto, alguns que podem e outros não podem. Então a vigilância está fazendo toda essa orientação, tá? A gente não está com a questão de chegar lá e multar tudo, mas a não ser que seja necessário. E indo algumas vezes também com a Polícia Militar, também que está dando esse apoio para poder justamente cumprir o que é o decreto. Tá? O decreto permite algumas coisas, então as que é permitido a gente está deixando. Os que não permite, a gente está orientando a que seja fechado. Algumas cidades da região estão desinfectando as suas áreas, né? No centro, nas ruas adjacentes. Aqui em Arco Verde vai ser desenvolvida alguma ação desse sentido também? Vai sim. Vai sim, vai sim. Agora, porque são ações que você tem que fazer por partes, entendeu? Como eu digo, cada cidade tem sua particularidade. Mas, às vezes, não adianta você já estar fazendo a desinfecção há um mês atrás. Você não tem nenhum caso suspeito, ainda não chegou nada nem tão próximo. Então, a gente vai começar a fazer essas ações no seu determinado tempo. Como todas as ações têm que ser em determinado tempo. Vamos supor, se a gente começa todo mundo a usar máscara um mês atrás, hoje a gente não tinha nenhuma máscara. Tá? Então, são ações que devem ser realizadas, sim, mas devem ser realizadas no seu tempo adequado. Até porque são vários insumos que vão ser usados e pode se gastar no momento que não for adequado, pode vir a faltar depois. Com relação aos profissionais que estão na rua, estão todos equipados também, todos seguros? Exato. A gente pede até uns até que até estão demais, né? A gente olha assim, tenta orientar, mas a gente sabe que tem também toda a questão do medo também, né? Da certa
certo medo que todo mundo está disso aí quando vai chegar, mas pelo menos os da vigilância em saúde estão todos, sempre que vão à casa de alguém que possa vir a ser suspeita, vão paramentados conforme as normas da Anvisa. Esses pacientes que chegam com suspeita, Isaac, eu sei que isso não é a sua área, lá, a questão do hospital, mas você pode falar para a gente um pouco de como é desenvolvido esse trabalho, desse isolamento do paciente nesse sentido? Não, todo paciente, primeiro, se ele sente qualquer gripe, que a gente chama de síndrome gripal, ou qualquer sintoma leve, ele deve ficar em casa, tá? Fica em casa, ou se muito for, coloca uma máscara e vai na unidade básica de saúde, tá? Porque todas as equipes estão trabalhando. Isso aí não síndrome leve. Se ele tem um moderado ou grave, que já começa a sentir febre, já está sentindo alguma falta de essas coisas, ele deve se encaminhar ao hospital mais próximo, tá? Porque indo ao hospital, os médicos e enfermeiros lá vão poder fazer essa identificação e vão conseguir isolar ele o mais rápido possível e fazer qualquer tratamento se necessário. E o recado final para a população, para se conscientizar, para aqueles que podem, né, fiquem em casa, e aqueles que estão saindo para trabalhar, que tomem as devidas precauções. Exato, a gente sabe que é extremamente inusitado. Eu digo, nem nossa geração, né, a geração dos pais da gente passou por nada parecido, né? A gente sabe que está muito complicado, está difícil de muita gente entender uma situação dessa, tá? Não tiro a razão de jeito nenhum. Tem outros que também que já está precisando de tratamento psicológico, tentar se acalmar mais por causa do nível de histeria que está, que é extremamente aceitável isso também, tá? Que cada um reage diferente para cada situação. Mas o ideal hoje é tentar manter a calma. A Secretaria de Saúde todos os dias mandando boletins, os boletins com os casos que estão notificados, os casos que são suspeitos, os que está confirmado. A gente teve até algumas dúvidas ontem, porque o exame sai em 48 a 72 horas. Gostaria de explicar aqui. E houve um atraso de alguns exames, é porque a demanda também no LACEN, que é o único laboratório que faz em Pernambuco, aumentou também. Então, no início era 48 horas, depois passou para 72 horas. Pode ser que aumente também esse número, ou que eles também já estão fazendo uma seleção para mais técnicos para vir trabalhar, para tentar não demorar tanto. Mas, independente do resultado ser positivo ou negativo, todo para a Covid, tem que lembrar que o tratamento é em cima dos sintomas que a pessoa está tendo, tá? Independente. Então, isso é mais para a gente saber se está circulando o vírus ou não, e mais para a epidemiologia, para confirmar, às vezes, outros casos por clínico epidemiológico. Isso é parte da vigilância. O ideal é que, se teve com falta de ar, vá ao hospital. E, se sintomas leves, fique em casa ou na unidade básica de saúde, certo? E fiquem em casa. Só saiam se for extremamente necessário. Se vai sair, vai fazer várias coisas, faz pelo menos um roteirozinho das coisas que tem que fazer para tentar passar o mínimo possível de tempo na rua, tá? Porque se você sai, depois volta, isso é prejudicial, tá? Para essa pessoa, tenha certeza. Então, se você tenta minimizar esse tempo que você vai estar na rua e já faz um roteiro de tudo que você vai fazer e volta para casa. Sempre que chegar em casa, troca de roupa, toma um banho, tá? Principalmente quem tem idosos em casa, que a gente está vendo a complicação que está tendo, embora em Pernambuco está mudando todo esse parâmetro aí, tá? Isso aí tem que ter bastante cuidado com essas pessoas. Então, tentar o mínimo possível estar na rua. Se for sair, só o que for extremamente necessário. Tá? E não adianta também nem tanto sair, porque está quase tudo fechado também, não adianta. Tá? O ideal é estar fazendo em casa. Tá? Não tentar fazer aglomeração de pessoas. A gente está vendo pessoas, vai juntar, estou se sentindo só, quero juntar. Chama teus amigos, mas com o mínimo de pessoas possível. Só e se for também extremamente necessário. Tá? Também a gente tem que lembrar também a saúde mental, uma hora dessa também tem que ser trabalhada. Então, o mínimo de pessoas possível, tentar isso já ajuda e muito, e muito, e muito. A gente está vendo que a curva não está tão ascendente como era o esperado até agora, não que esteja pouca coisa, que está bem ascendente ainda, mas não está tanto por causa dessas medidas que foram tomadas com antecedência, né, pela Secretaria Estadual de Saúde, pela Secretaria Municipal de Saúde, e também com todo o apoio também da Polícia Militar, do Ministério Público e todos que estão envolvidos nisso.